Olá, sétimo ano. Tudo bem? Meu nome é Al-Kharizmi, mais conhecido como Jonas. Isso mesmo. Hoje nós vamos explicar aí um pouquinho sobre esses números, né? Sobre essa utilização das letras. Isso mesmo. Então hoje aí, se vocês observarem, hoje eu estou aqui sozinho nesta aula, né? Então nessa aula que hoje nós vamos continuar aí a ideia da utilização das letras, né? De contexto das letras aí que vai aparecer para vocês durante essa parte, né? Essa parte da álgebra. Então hoje nós vamos trabalhar a habilidade 13. Isso mesmo, a habilidade 13 aí do sétimo ano, que é compreender a ideia de variável representada por letra ou símbolo para expressar a relação entre duas grandezas, diferenciando a ideia de incógnita. Então hoje nós vamos continuar essa ideia e hoje nós vamos utilizar a letra. Só que assim, sozinho não dá muito certo fazer essa aula. Hoje eu estou aqui, ó, só eu e o Sidney aí na tela, então hoje não dá, né, Sidney? Fazer sozinho não rola. Então o que eu vou fazer? Aqui, ó, vou esfregar a lâmpada aqui, ó. Vou esfregar a lâmpada, não tem ninguém. Que apareça o Tony. Oh, meu amo, no que posso ser útil? Eu espero que você leia o chat hoje. Pode deixar, meu amo. Meu primeiro desejo é este. Leia o chat e comente o que os alunos e os professores estão comentando. Digníssimo, hoje nós temos aí a presença dos alunos da Escola Euclides Maria Borba. Também mandando um bom dia, o professor Maxwell. Um bom dia para você, Maxwell. Também um bom dia para PEI Estadual Pedro Pedroso. Tá mandando risada, não sei porquê. Uma coisa super séria hoje aqui, né? E tá falando aqui bacana, né? A professora Sandra Regina Martins, da Escola Danúzia de Santos, de Sante de Itatinga. Um bom dia a todos vocês. Boa, isso mesmo. Então aqui, ó, a minha lâmpada eu vou deixar do lado do meu gênio aqui hoje. Então eu vou deixar aqui do lado. Então hoje nós vamos trabalhar a questão da álgebra, né? Hoje eu vou apresentar para vocês como que surgiu, qual que foi a ideia. Pode pôr na telinha para eles, diretor, que agora vai começar o Trava-Línguas, né? Sidney, a gente trabalhou essa aula antes. Então aí eu trouxe a ideia de onde surgiu a palavra álgebra, né? Ela vem do árabe al-jabar. Espero que eu tenha acertado aí, né? Foi usada, né, como título do livro de Isab al-Jabar al-Mubalab. Acho que seja isso, se não for, é alguma coisa parecida com isso, né? Escrito em Bagdá por volta do ano de 825 a.C., né? Pelo matemático árabe Mohammed ibn Musan al-Akmizmi, que é quem eu estou representando aqui hoje. Então, essa palavra álgebra, né, que vem do al-jabar, aí como vocês têm, que significa reunião de partes quebradas, né? Então, vocês vão entender que essas partes quebradas, né, é o que falta dentro dessa expressão, né, Tony? Essa Sim. parte quebrada, esse termo aí, então por isso que se utiliza a letra. Então, a álgebra, né, então a ideia aí, né, a álgebra de al-Alquimisme foi o nome de uma operação usada na resolução de equação. Mais ou menos em 1600, né, depois de Cristo, a palavra foi aplicada ao estudo, né, no caso, que foi usada essa operação, né, Tony? Bem, Exatamente. essa ideia. Nossa, quanta informação, né? Bacana. Porra! E super curioso também. Muito bom. Beleza, então essa ideia, né, foi esse contexto aí de onde surgiu a álgebra, né? Então, a álgebra vem desse contexto aí do al-jabar, né, como vocês vão vendo. E aí eu trouxe um pouquinho dessa pessoa que eu estou tentando representar aqui hoje, né, que é o Al-Khwarizmi, né, Tony? Eu acho que Isso aí. Ó, o professor Márcio está dizendo que o J não se pronuncia em árabe, seria Yabar. Ó, desculpa Que já. bacana. Não, mas é legal a participação. Peço show. desculpas porque eu não sabia aí. Essa daí eu falho nessa daí. Nem eu. Então, quem sou eu aqui hoje? Quem eu estou representando? Eu estou representando, vamos lá, vamos tentar aí. Abdul, Abdlad, Mohammed, Ibn, Musa, Ibn, Al-Khwarizmi. Eu acredito que seja isso. Espero que eu não tenha
falhado aí na pronúncia. E aí também tem uma outra nomenclatura para ele, mas ele surgiu, digamos assim, né? Ele viveu entre 780 depois de Cristo, né? E 850, acho que é antes, aí acho que eu errei, tá? Mas a ideia aí que ele viveu em Bagdá, mais conhecido, né, como Al-Khwarizmi, como eu estou citando aqui, né? Ele foi um matemático, astrólogo, geógrafo e escritor persa, né? Então ele utilizou, né? Ele sempre participou, e um dos livros, né, que se remete ao que nós estamos comentando aqui. Então, o seu livro, né, de restauração e do balanceamento apresentou a primeira solução sistemática das equações lineares e quadráticas, né? Hoje nós estamos comentando sobre as equações lineares, mas ele também fez a ideia das quadráticas. É considerado o fundador do que a gente está comentando aqui sobre a álgebra, Tony. Exato, muito bom, muito bom, muito bom. E tem uma participação muito grande aqui, 37.700 pessoas participando da aula, né? Super legal, aí com uma língua totalmente diferente. Eu estou aprendendo aqui com o chat também, o pessoal comentando bastante aqui. Isso mesmo, então foi essa ideia, né? A partir daí da álgebra, que é esse contexto que nós queremos trazer aqui hoje, queremos mostrar para vocês. Essa ideia da álgebra, aí, ela surge, como vocês viram, a tal da expressão quebrada, né, a tal da regra quebrada, que é onde falta o elemento, onde você não consegue. E aí, esses matemáticos, né, começaram a utilizar as letras para substituir essas lacunas, que poderia ser um símbolo ou alguma coisa. Então eu trouxe uma ideia aí também, que da onde surgiu então a ideia do uso das letras. Então, para representar, né, para representar os números desconhecidos, essa parte da matemática relacionada à álgebra, usada as letras, né, como ferramenta, geralmente utilizamos as letras, né, Tony? Geralmente nós comentamos, sempre utilizamos aqui a ideia do X, Y e Z, né? Essas últimas letras aí do alfabeto é que nós geralmente utilizamos. Essa ideia foi do filósofo e matemático francês René Descartes. Aí, ó, também, ó, hoje poliglota aqui, né? Então, 1596 a 1650 foi quando ele viveu, e a ideia aí foi que ele trouxe essa utilização dessas últimas letras. Então, aquela pergunta, né? Qual é o X da questão? Surgiu com essa ideia, né? Isso aí, muito bom. Lembrando que sempre esses matemáticos foram filósofos também, né, Tony? Sim, eram astrônomos, né, escritores também. Inclusive, eles revolucionaram a matemática, né? Isso mesmo, isso mesmo. A matemática aí, parece que não, mas ela é derivada da filosofia, né? Ela é uma forma aí, inclusive René Descartes foi uma ideia aí que fez a tal do método, né? A forma de estudar o método. E aí ele começou a separar a filosofia, no caso aí da matemática. E tudo que era hipótese, método e etc., era, então, que você tinha que provar. E aí a matemática fazia você provar que aquilo era verdadeiro ou falso, né? Perfeito, é isso mesmo. Beleza? Através de representações, sejam elas geométricas ou não, né? Não só isso, né? Questões, por exemplo, como a gravidade, né? Sim. Então foram representações matemáticas que fazem essa representação ser verdadeira, não é isso? É isso. Espero que vocês tenham entendido a ideia e o contexto de como que funciona, de como foi esse mecanismo. E aí eu vou cair onde eu quero mostrar para vocês que eu quero utilizar a letra. Na telinha de vocês vai aparecer, se eu não me engano, está lá na página 91 lá do caderno do aluno lá do Aprender Sempre. Então a ideia está assim, ó, escreva a expressão algébrica correspondente a cada sentença. Eu dei a primeira sentença, então aí a forma escrita normal, né, no nosso cotidiano, e aí eu quero transcrever para uma expressão algébrica ou linguagem matemática, também é utilizado esse termo, né? Sim. Então eu quero aí o dobro de um número S. O dobro, na matemática, nós representamos por 2, né? O dobro é 2. Então, 2 vezes o S ali, eu tenho o dobro de um número, no caso, o S, que é que eu estou representando, Tony. Exato, que é o 2S. Isso mesmo. Então, Muito essa representação, né, esse modelo aí, é de como eu encontro aí, por exemplo, o 2S. Outro exemplo, ó. Então, o consecutivo de um número. Esse termo é mais difícil, né? Geralmente a gente não encontra, né? Ó.
consecutivo, a gente chama geralmente o próximo. Pensando numa fila ali, seria o próximo. O próximo na matemática, a gente chama que é mais um. Exato. Não é isso? Então, o próximo número, no caso do y, é o y mais um, né? Nós consideramos o próximo aí sempre um termo inteiro também, né? Perfeito. Nós vamos sempre aí cair nessa ideia. E aí também, a ideia aí nessa última expressão que eu estou colocando aí para vocês é a seguinte, ó. O quadrado de um número. Olha que legal, né, Tony? O quadrado de um número. Nós já trabalhamos isso essa semana, que o quadrado de um número, né, a ideia de quadrado, é multiplicar um lado pelo outro e você elevar ao quadrado. Não é isso? Elevar ao quadrado, que seria o caso da potenciação, né? Isso mesmo, a ideia da potência. Então pode pôr na telinha para eles, diretor, que a ideia então de elevar ao quadrado, ó, é o z ao quadrado, é o z elevado à segunda. Nós chamamos de quadrado pela ideia mesmo do quadrado. Então, por exemplo, um quadrado de lado z aqui, né, Tony? Sim. Eu vou ter z que multiplica o z. Nossa, esse z aqui último também saiu numa lástima, né? Então, deixa eu apagar aqui. Então, eu tenho aqui que z que multiplica o z é a mesma coisa que o z elevado à segunda, né? Elevado ao quadrado, como vocês estão observando. Que é o cálculo da área, né? Isso mesmo, Muito por isso bem. que a gente chama de quadrado, né? É a Show. mesma ideia. Ok? Então, é mais ou menos essa ideia. E aí, agora eu quero então a participação de vocês. E aí eu vou dar alguns exemplos, inclusive está lá no caderno do Aprender Sempre para vocês. E aí eu quero que vocês representem essa linguagem algébrica, essa linguagem matemática, beleza? Pode pôr na telinha? Então eu quero, ó, o triplo de um número x adicionado à sua metade. Esse daí talvez seja um pouquinho mais difícil, mas muitos conseguem resolver. A terça parte de um número, olha que ideia, né? Ó, olha a expressão, a terça parte de um número. E aí depois, opa, eu voltei aí. Não, o quadrado de um número z, essa daí, o quádruplo, desculpa. O quádruplo de um número z. Então, 3 minutinhos para vocês, a gente já retorna. Bom trabalho.
Muito bom, Jonas. Olha só. E o pessoal captou a mensagem aí, né? Até aquela que você achou que era mais complicado, o pessoal respondeu aí com precisão, né? Agora estamos com 45.600 espectadores aí, né? Boa! Junto com eles está aí o professor Edi Cândido, né? Também os alunos da Cristina Fittipaldi de Santo André participando da nossa aula, a Escola Estadual, professor Joaquim Antônio Ladeira, também respondendo corretamente a questão. A professora Rosângela, da Escola Maria Eugênia também. Eles gostaram muito aí do 3x, mas x sobre 2, né? Gostaram bastante Boa disso, ideia, né? muito legal. Participando conosco também, os alunos da PEI Paula Santos, da cidade de Salto, né? O Guilherme, o Gustavo e... o Guilherme e o Gustavo. E também os alunos da Escola Capitão de Bocaína, os alunos do 7º ano A, Bruno e Lucas, né? Que apresentaram o 3x mais meio vezes x, né? Muito bom. Boa, isso mesmo, essa ideia mesmo, esse contexto. Antes eu queria fazer alguns comentários aqui, ó. A professora Lídia comenta aqui, ó. Volta um pouquinho nessa explicação que tem gente que não entendeu. Eu vou fazer esse exercício, essa explicação aí, eu acredito que muitos vão conseguir entender a ideia. Professora Liliane está falando muito rápido. Professora, esse vídeo vai ficar gravado, aí qualquer coisa vocês podem retomar, vocês podem rever, sempre no repositório lá no YouTube vocês podem dar uma olhada, tá? Aí precisa dar uma atenção especial para essa explicação. Por isso que hoje a aula a gente só vai falar sobre isso, tá? Então hoje aqui a professora Carla aqui comentando, hoje nós vamos comentar só sobre essa questão aí das letras e desses números aí. Como representar, né? Então, na telinha vai aparecer a resposta. Então, o triplo de um número, x, adicionado à metade. Triplo de um número é 3 vezes x. Então, eu consegui escrever aqui. Cada situação nessa expressão, né, Tony, eu tenho uma palavra, digamos assim, né? O triplo de um número, então 3x. Sim. Adicionado é a adição aqui, ó. A sua metade. Metade é x sobre 2. Eu vi alguns colocando aí também 1,5. Acho que 1,5 não cabe, né? Só quem quisesse colocar 0,5 também daria, né? Sim. 0,5 seria uma ideia. Mas, como ele está falando da metade, esse é o jeito mais fácil. Beleza? No próximo aí, a terça parte de um número m. A terça parte é dividir por 3, né? Então, você conseguir dividir esse número, no caso esse m aí, por 3. O quádruplo de um número z. Quádruplo é 4 vezes, né, Tony? 4 vezes um número. Então, é 4 vezes a letra aí que eu estou representando. Legal. Então, seria mais ou menos essa ideia. O primeiro, que está o 3x mais x sobre 2, talvez aí seja o mais complicado na ideia, sim, mas ele não foge muito. Algumas coisas que eu gostaria de pontuar quanto a isso. Por exemplo, eu coloquei os dois que eu queria mostrar para vocês muito e falar sobre isso. Tá vendo aqui, Tony? O número e a letra, não é? Sim. 3x. E aqui tem um ponto no meio. Curioso, né? Muito. Então, qual que é a ideia? Qual que é a relação? Toda vez que você tiver um número seguido de uma letra, é uma multiplicação. Sim. Mas, para simplificar aí o processo, você não ter que fazer, eu posso escrever das duas formas. Tanto faz o modelo, mas eu posso escrever dos dois jeitos. Letra e número seguido, que eu sei que é uma multiplicação, ou eu posso colocar esse ponto. Esse ponto representa aí a multiplicação, mas não há necessidade. Eu quero muito alertar isso para vocês, porque às vezes vocês veem o número e a letra seguido, ele representa uma multiplicação. Pode voltar na telinha para eles, diretor? Que eu poderia escrever assim, né, Tony? Ó, 4 e o Z direto, né? Sim. Não precisaria colocar ponto nem nada. Exato. Não é isso? E tem que tomar cuidado com essa ideia de mostrar a multiplicação colocando aquele xizinho. Dentro da álgebra já não cabe mais, né? Porque como a gente está usando letra, a gente pode confundir esse xizinho da multiplicação com o x da nossa incógnita. Não sei se a gente pode chamar assim agora, por enquanto acho que é muito cedo, mas de qualquer forma a gente confunde com as letras. Se me permite, Jonas. Pode falar. Toda vez que aparecer o plo, por exemplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo, esse plo lembra múltiplo, então lembra multiplicação. Boa. Isso é legal, né? Boa ideia. Até para decorar fica interessante. De multiplicar, né? Você pegar ali o quádruplo, né? 4 vezes alguma coisa. Isso aí. Beleza? Então essa é a ideia, né? Esse contexto. Por isso que nós estamos utilizando a ideia aí do ponto para não
misturar com x aí, que também é uma letra. Então, se você escrever 4x, você não está fazendo 4 vezes alguma coisa. Você está escrevendo 4 vezes o x, né? Exatamente. Beleza? Então, agora eu vou dar uma ideia aí para vocês, que a gente já trabalhou mais ou menos aqui na aula, mas eu queria que vocês elencassem essa ideia. Está lá na página 91 do Aprender Sempre, que é o seguinte, ó. Represente o perímetro do quadrilátero utilizado para a expressão algébrica. Então eu quero aí, ó, tem a expressão aí, os lados, tudo bonitinho, e aí eu quero o perímetro, eu quero que você represente essa expressão algébrica, beleza? 3 minutinhos, a gente já retorna, bom trabalho. É isso aí. O pessoal reclamou bastante aí da falta de música, né, gente? A gente tá enfrentando um probleminha aí e tal, de administrativo e tal, mas em breve É nada, eu a gente acho já que é vai o problema retornar. do cara do som. É, será que é? Eu imagino que seja. Pode acontecer. Tem essas duas hipóteses, É né? isso aí. Bom, mas enfim, olha só, gente. Pediram para mandar um beijo pro Juan e Yasmin, do 7º C da PEI Olímpia Falsi de Biúna. Disseram aqui, ó, perímetro é a soma dos lados. Vamos lá, galera! Bom dia da PEI Coque Kitajima. Os alunos Cauã e Yasmin responderam A mais B mais C mais D. Será que é isso, Jonas? Boa, isso mesmo, essa é a ideia mesmo. Quando nós fizemos o perímetro em outros exercícios aí em aulas passadas, nós utilizamos a mesma letra, se vocês observaram. Por exemplo, o perímetro de um quadrado é 4 vezes x e assim por diante. Nessa ideia aí, cada letra representa um valor. Tanto se vocês observarem o tamanho, né? O tamanho desse segmento de cada uma representa um valor. A ideia é a seguinte, cada letra é um número diferente. Por isso que tem mais de uma letra. Isso que é importante. Pode pôr na telinha para eles, diretor, que é o seguinte, ó. Então, como vocês colocaram, é a soma de A mais B mais C mais D. Por quê? Porque o tamanho do A é diferente do tamanho C, o tamanho B é diferente do tamanho D e assim por diante, né? Então, os tamanhos aí são diferentes, por isso que eu tenho que representar as 4 letras aí no perímetro, Tony. Exato, isso mesmo, muito bem. Então, quando a gente não sabe o valor das letras e elas são diferentes, nós temos que utilizar símbolos, letras diferentes, né? Isso mesmo. Muito e bom. hoje nós estamos acabando a aula aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que aí vocês coloquem lá depois, avaliem a aula, falem lá, comentem, tá bom? E meu último desejo é a gente ir embora, Tony. É isso aí, vamos lá. Beleza? Então, vamos embora aqui.